Bom dia! Estamos aqui para o nosso momento, nessa segunda-feira, nosso momento de espiritualidade. Bom dia para você que está chegando agora. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a palavra de Deus, como sempre nós fazemos às segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, às 6h45, nós entramos aqui ao vivo para falar um pouquinho da palavra de Deus e começar já a nossa semana meditando, não é verdade? Bom dia, bom dia! Bom dia, Marinês, bom dia, Edinho, bom dia, tudo bem? Vamos aqui aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Estou aqui separando a palavra para que nós possamos falar hoje sobre duas situações que me veio ao coração, que não é muito fácil. Quando que a palavra de Deus, o negócio é fácil? Nunca, meu amigo, né? Aí entra aquela palavra: no mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Bom dia, Júcio, bom dia. Ai, que bacana. Bom dia, Davi, bom dia, bom dia. Estamos aqui iniciando nossa segunda-feira maravilhosa, maravilhosa na presença de Deus. E já vamos profetizar, não é? Que essa semana será uma semana de bênçãos. Porque, gente, não sei pra vocês, mas pra mim, semana passada o negócio foi um desafio. Mas pensa no desafio. Não foi assim, um pequeno desafio. Foi um mega desafio. Gente do céu. E nós ali trabalhando, nós treinadores ainda trabalhando no método CIS. Eu fiquei até 1h15 da manhã do sábado, ajudando, trabalhando ali. E ontem eu confesso pra vocês que eu tava assim, muito cansada fisicamente. Porque, claro, né, foge do horário e tem sido bem desafiador. E ontem me vinha muito a palavra coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E para que nós possamos vencer o mundo, qual é a solução, vamos dizer assim, né? Eu trabalho isso muito fortemente dentro do processo de coaching e agora trazendo para a parte espiritual, que também tem tudo, né, a ver com o coach, ou, aliás, o coach tem tudo a ver com a palavra de Deus, porque nós trabalhamos ali um pilar espiritual, e para que nós possamos suportar as adversidades do dia a dia. Como é desafiador suportar as adversidades do dia a dia, como é desafiador nós estarmos dentro de uma situação ali, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, e nós conseguirmos suportar com paciência, digamos assim, as provações. Qual é o segredo, vamos dizer assim? Então, fixar os olhos naquilo que nós almejamos. Então, dentro de um processo de coaching, nós falamos isso. Nós vamos construir o nosso mural da vida extraordinária, né? Quem já fez coaching comigo sabe. Você vai construir o mural da vida extraordinária, fixar os olhos todos os dias naquele objetivo que você almeja, claro, trabalhando para que isso aconteça, mas fixar os olhos de 5 a 7 minutos naquela visão extraordinária para que você produza a dopamina, que é o hormônio da persistência. Tá, isso dentro do processo de coaching. E aqui, qual que é a visão extraordinária de um cristão? Qual que é a visão extraordinária, a visão máxima, vamos dizer assim, não é? A visão master, porque nós temos pequenas visões, nós também temos visões a curto, a longo e a médio prazo, vamos dizer assim. Só que a visão máxima a longo prazo do cristão, o que é? O céu, não é? Quem concorda comigo e coloca aí, qual que é a tua visão master, porque pode não ser a minha, a Nice pelo menos, é o céu. Eu tenho visões aqui, né, do que eu gostaria, do que eu quero, do que eu desejo que aconteça na minha vida, como cristã na minha parte espiritual, mas a visão maior, se eu tivesse que falar assim, ó, você escolhe uma visão que é a maior, é o céu, é o querer estar lá um dia na glória de Deus. E para que isso aconteça, nós temos que olhar o que justamente para esse objetivo, para não desistir, porque o dia a dia vai nos puxar, o dia a dia vai nos tomar e o cansaço vem. Gente, e eu falo, olha, com toda humildade, ontem foi um dia que para mim foi um desafio imenso. Desde opressão do inimigo, opressão realmente do inimigo, de sentir na carne a opressão, de sentir assim aquele dia que se eu pudesse eu ficaria só na cama, e de fato eu fiquei uma grande parte do dia ontem deitada, porque eu estava muito cansada. Veio o cansaço físico, veio o cansaço da semana, não é?
E aí ainda o inimigo aproveita essas brechas que nós estamos enfraquecidos para poder ficar suscitando coisas no nosso ouvido. Então ontem foi um dia para mim muito desafiador, que eu tive grandes desafios. Fui à missa logo pela manhã, acordei toda animada. Depois, ao longo do dia, eu percebi que o meu rendimento foi caindo, que eu estava muito cansado, a exaustão veio. Eu fui dormir já era umas 2 da manhã, acordei, era 6 e pouco, e dormi muito mal. Então eu tinha dormido aí umas 3, 4 horas na noite. E é claro que nós, com o corpo enfraquecido, o inimigo aproveita, não é? Então, para que nós não percamos de vista, não desistamos no meio do caminho, né? Porque a vontade nossa é desistir no meio do caminho. Eu, pelo menos, Anice, não sei vocês. Se vocês já tiveram essa intenção de desistir no meio do caminho, compartilhem comigo, porque eu já tive várias vezes. Então, como lutar contra isso? Comunhão, confissão, né? Confissão em dia, comunhão em dia, para que o inimigo não tenha forças de nos abater. Ele pode até nos enfraquecer, mas ele não vai derrubar. Por quê? Porque nós estamos calçados, firmes na rocha que é Jesus Cristo. Mas é desafiador. E aí, olha só a palavra que eu pego em Abacuque, capítulo 2, versículos de 2 e 3. Escreve essa visão, grava em tabuinhas para que ela possa ser lida facilmente, porque há ainda uma visão para um termo fixado, ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará, mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Olha só, que coisa maravilhosa a palavra de Deus. E aí foi inclusive disso aqui que o Paulo tirou a Paulo Vieira, tá? Agora não falando de São Paulo, mas de Paulo Vieira, tirou a ideia do mural da vida extraordinária, dessa palavra. E eu me lembrei muito dessa palavra ontem, de nós nos fixarmos em algo que vai além, não é? De um objetivo, de algo para nós não desistirmos. Então, quando nós fazemos a mural da vida extraordinária, é com base nessa palavra aqui. Por quê? Porque nós temos que marcar um objetivo, nós temos que ter um objetivo. A pessoa que ela anda sem objetivo, ela se perde no meio do caminho. Porque quando vier esses momentos de provação, esses momentos de dificuldade, ela não tem para onde olhar. Por que ela está vivendo? Qual é a razão da minha vida? Qual é a minha meta maior? Por que eu estou passando por esse sacrifício nesse momento se eu não tiver um objetivo? É como quando nós decidimos fazer faculdade, né? A intenção nossa é o quê? É me formar, por exemplo, eu ter lá um diploma. Se eu não souber disso, eu não suporto. Eu não suporto como? Eu não aguento aqueles dias, aqueles anos de faculdade, porque tem faculdade aí que é 3, 4, 5 anos, 6 anos. Então, se eu não tiver um objetivo maior, eu desisto na primeira prova. Então, essa palavra aqui, escreve a sua visão, grava em tabuinhas para que ela possa ser lida facilmente, ou seja, para que você tenha ela todos os dias muito fácil de você enxergar. Então você desenha ali, nós fazemos isso no coaching, né? Você traz desenhos, figuras no mural da tua vida extraordinária e todo dia você olha para ela e fala assim, é aqui que eu quero chegar. Então quando o desânimo vier, isso agora trazendo para a parte espiritual, quando o desânimo vier, quando o cansaço vier, eu olhar para o meu objetivo maior, olhar para a minha meta master, que é o céu. É eu olhar para aquilo e falar, vai valer a pena. Aquela vontade de desistir, ela já some na hora, né? Porque você fala assim, se eu desistir agora, eu vou alcançar o céu? Não vou. Se eu desistir agora, eu vou ajudar a salvar mais almas? Não vou. Então, nós, olhando para esse mural, né, digamos assim, e é importante você ter isso escrito realmente, tá, gente? É importante você ter isso muito bem fixado na sua mente. Como que vai ser a minha chegada lá no céu? Claro que ninguém sabe como é, mas aquela coisa de você imaginar, de trabalhar com a visão, audição e sinestesia que nós trabalhamos no coaching. A visão de como eu vou ser recebido lá. Por quem eu vou ser recebido? Eu, Anice, espero, né, ser recebido por Nossa Senhora e São Padre Pio, porque ele é meu pai espiritual. E eu falo, por caridade, o senhor esteja lá na porta já me aguardando, né? Então, assim, eu não sei exatamente como vai ser, mas eu crio essa visão que faz que toda vez que eu estiver desanimada, eu olho para isso e eu falo, gente, eu estou aqui para algo maior. Eu não estou aqui só para viver o agora. Eu estou aqui justamente, e esse momento difícil vai passar, porque olha a promessa de Deus.
Porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Ou seja, qual é o termo? A data final. Né? Nós falamos isso, inclusive, na área jurídica. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Mas se tardar, porque às vezes tarda, o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Se tardar, espera. Olha a promessa de Deus, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Olha só, gente. Então, o que Deus está dizendo aqui nesse momento? Bom dia, Suzy, bom dia. Olha só, o que Deus está dizendo nesse momento? Que se você, fixar os seus olhos nos céus, que se o teu desejo de céu for cotidiano, for diário, eu estou em busca de fazer o bem, de trabalhar para que eu chegue ao céu junto com meus irmãos, junto com outras pessoas, as pessoas que me foram confiadas. Se eu tenho essa visão de céu, se eu tenho, e também estou falando, gente, nessa meta master que é o céu, mas de repente a tua missão aqui na Terra é uma outra, de ajudar pessoas, de salvar pessoas. Então, por que você persiste e tem dia que você, embora cansado, você não desiste da sua missão? Então, porque ela vai chegar. Se a sua visão, a sua missão, se o seu desejo, se o seu mural da vida extraordinária está em consonância com a vontade de Deus, tá? Ele vai ao encontro do desejo de Deus e não de encontro. Se ele vai ao encontro, se ele se amolda à vontade de Deus, essa visão, isso que você só vê com os olhos da fé, que você não vê com os olhos carnais ainda, que você só sente no seu coração, vai acontecer. Porque o que é fé? É acreditar naquilo que ainda nós não vimos. Que nós só vemos com os olhos da fé. E como que nós vemos com os olhos da fé? Através dos nossos olhos espirituais, através da nossa mente. Não é porque nós precisamos acreditar como Abraão. Acreditar que existe algo maior, que nós não estamos aqui só de passagem. E a fé, o que é? Justamente isso. Você, embora não enxergue com os olhos carnais, você enxerga com a mente. E como é enxergar com a mente, gente? Quando nós fechamos os nossos olhos e nós trazemos essa imagem para nós. Eu trabalho muito fortemente isso dentro do coaching. Porque você cria a sua realidade, porque os nossos olhos, todos sabem, se você não sabe, você pesquisa isso aqui é só lente, nós enxergamos na verdade com uma parte do nosso cérebro que fica aqui, na parte posterior da nossa cabeça aqui, é o cérebro que cria essas imagens. Então, com os olhos da fé, ou seja, já visualizando aquilo que ainda não aconteceu. Porque se já aconteceu, não precisa ter fé, já aconteceu, não é? Porque o mais difícil é justamente a gente acreditar naquilo que é inacreditável. O mais difícil é acreditar naquilo que é incrível, naquilo que é sobrenatural, naquilo que os homens não acreditam, que muitas pessoas não acreditam. Porque não é meio louco a gente acreditar num Deus que nós nunca vimos? Mas nós vimos as obras dele. Então é acreditando naquilo que ele nos deixou, naquilo que ele nos falou, que nós vamos persistir nesse caminho. E esse olhar para o futuro, e esse olhar para esse mural da vida extraordinária, e olhar para esse céu que nós queremos alcançar, todos os dias esse exercício de 5 a 7 minutos produz a dopamina, que é o hormônio da persistência, porque a vontade do cristão é desistir, gente. Estava falando para vocês desde o início, ontem foi um dia desafiador para mim. Eu ontem falava, Deus, como que eu vou fazer amanhã essa live? Porque hoje eu estou com vontade de desistir, e eu falava isso para Deus ontem. Senhor, como eu vou fazer a live amanhã pela manhã? Se hoje eu estou com vontade de desistir. Hoje eu estou cansada, meu corpo está pedindo cama, meu corpo está pedindo para ficar aqui. Eu estou cansada. Sabe assim, era uma exaustão. E claro, quando eu falo isso, o inimigo sabe. Ele não lê meu pensamento. Mas ele sabe quando eu proclamo isso. E eu estava na minha oração falando, Senhor, estou cansada, me ajuda, conversando ali com Deus. E é claro que o inimigo aproveita isso, o inimigo de Deus, o inimigo da nossa salvação, o divisor, Ele aproveita isso o quê? Para te oprimir. E para me oprimir muito mais. Por quê? Porque aí ele sabe a brecha que ele está tendo. E por mais que eu fale aqui para vocês muitas vezes, cuidado com o que sai da nossa boca, eu falei isso em oração. Mas e também o meu corpo estava
mais arqueado. Eu falo, então nós temos que mudar aquilo que a gente trabalha no coaching, mudar o meu comportamento. Mas ontem eu confesso a vocês que eu estava sem forças para conseguir me reerguer. E aí entrei em oração, conversei com Deus, descansei, me dei também algumas horas ali para descansar, porque a semana foi muito puxada. E essa semana será puxada de novo, porque não acaba, né? Amanhã mesmo eu tenho muitos clientes para atender, graças a Deus. Mas assim, é muito desafiador até para nós, que às vezes nós queremos que nosso corpo obedeça, mas é desafiador no dia a dia. Nós sabemos que às vezes dá vontade de parar, dá vontade de desistir. E se nós olharmos a vida dos santos, quantos que não pensaram em desistir também? Só que aí, nesse momento, que nós não devemos parar de orar, de conversar com Deus, ainda que seja essa conversa, não é? Senhor, eu não tenho coragem, tô desanimada para fazer uma oração mesmo. Então conversa com Deus, que a tua conversa vai ser uma oração. E explica para Ele, apesar dele saber. Mas fala, Senhor, vem meu auxílio. Eu preciso do seu auxílio para que eu possa continuar. Porque virão momentos desafiadores. Virão momentos todos os dias, gente. Não pense que é porque a pessoa está dentro da igreja ou porque a pessoa é um sacerdote, é um bispo. Quanto mais a pessoa estiver em oração, mais provação ela vai receber. E esses momentos de provações é que nós devemos estar muito calcados em Deus para que nós possamos suportar. E aí volta aquela palavra, ontem vinha o tempo todo, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Eu falava, meu Deus, porque tanto que a live de hoje eu não faria com esse tema. Mas ontem eu realmente fiquei arqueada, vamos dizer assim, fisicamente, e senti de falar isso para vocês, dessa palavra que me veio. Escreve essa visão. Então, qual que é a tua visão espiritual? É salvar a tua família? É ajudar, né? Salvar não, porque a gente não salva ninguém. Eu Anice, não salvo ninguém. Eu sou responsável pela minha salvação individual. E na semana passada eu dizia, né, que eu tive conversa com os meus filhos, explicando isso para eles, para a salvação individual. Eu posso orar por vocês, eu posso rezar por vocês, eu posso fazer novenas por vocês, mas a salvação é individual. Mas nós precisamos ter isso em mente. A quem eu quero ajudar? Então, se eu quero ajudar na salvação da minha família, orando, né, conversando com eles, admoestando a minha família, então se essa é a minha visão e está em consonância com a vontade de Deus, é isso que vai me motivar a manter viva. É isso que vai motivar naqueles momentos difíceis que eu realmente não desista, porque a vontade grande é de desistir. E é claro que o tentador, o inimigo, ele vai te bater forte para que a gente desista. Então nós precisamos ter isso, olhos firmes, olhos fixos em Deus, olhos fixos no nosso céu. Como vai ser? Nossa, gente, imagina a hora que chegar lá. Eu não sei vocês, mas eu imagino. E cada pouco eu coloco e falo, meu Deus, imagina a hora que eu estiver diante de Nossa Senhora, que eu tenho ela como minha advogada, né? Ela é minha mãe, tô garrada na barra da saia de Nossa Senhora faz anos, desde quando eu era pequenininha. Eu falava assim, eu fico o tempo todo, ó mãe, tô puxando tua sainha aqui, mas por caridade, fala pro teu filho não desistir de mim, porque muitas vezes eu desisti de Deus, muitas vezes eu desisti de Jesus, e eu peço a ele, não desiste de mim. Não desiste, porque é muito fácil para eu, Anice, como um ser humano falho, desistir de Deus. Graças que ele não desiste, mas eu estou o tempo todo lembrando de Nossa Senhora. Não desiste de mim, não. Fala pro teu filho, conversa lá com ele, bate um papo lá com ele, por caridade, porque tá difícil aqui. O negócio tá pesado, tá puxado, tá, né? Então nós temos que ter essa visão de céu, nós temos que ter essa visão do que nós queremos para a nossa vida espiritual, de quais as pessoas que nós queremos levar junto. Eu, pelo menos, eu quero levar todo mundo, quem puder. Quem Deus me confiou, se depender da minha oração, eu quero levar, mas eu, Anice, sou fraca. Sem a força de Deus, eu, Anice, sou nada. Sem a força de Deus, eu, Anice, não sou ninguém. E basta uma gripe, vamos dizer assim, né? Um mal-estar para a gente ficar de cama. Agora, você imagina se nós temos que lutar todos os dias contra essa insistência do demônio, do inimigo, do divisor que quer nos derrubar. Então, aí que nós não temos força nenhuma mesmo. Por isso que nós temos que pedir, Senhor, venha ser a minha força, a minha graça, a minha sabedoria para eu poder agir. Bom dia, Paulo. Bom dia, meu amigo. Depois entrou também a Dani ali.
Entrou espaço Team. Não sei o nome ali, mas entrou mais pessoas ali. Obrigada por vocês estarem aqui. Então nós precisamos de ter essa visão extraordinária. Olha lá, bom dia, meu coach, olha lá. Então nós temos que ter essa visão extraordinária de céu também. Então quando nós falamos da visão extraordinária de futuro no coach, nós temos que ter uma visão extraordinária de céu como cristãos. Porque senão nós vamos desistir. Porque se nós não estivermos ali, o meu ponto final, a linha de chegada tem que ser o céu, eu vou desistir. Eu vou, porque é muito desafiador, gente, é muito desafiador. Então, para eu não desistir, eu tenho que ter essa visão, fechar os olhos todos os dias e me imaginar no céu, junto com os meus, não é? Junto com meus filhos, eu que tenho filhos, se você não os tem, junto com seus pais, junto com seus irmãos, junto com a sua família, junto com aquela pessoa que te espizinhou a vida inteira. Porque, gente, nós também temos, né? Se nós queremos o céu, nós temos que também querer o céu para os nossos inimigos. Aí que é difícil, né? Aí que é desafiador. Nós temos que ter também de querer que aquela pessoa que nos espizinhou uma vida inteira também esteja lá, que ela seja convertida, que ela consiga a salvação. Isso agrada demais ao coração de Deus. Mas nós temos que ter essa visão. Quem vai estar lá comigo no céu? Quem vai estar lá comigo? O que eu quero fazer aqui na terra para tornar aqui um pedacinho do céu também? Não é? Porque às vezes também a pessoa fica com a expectativa só lá no céu e esquece de trabalhar aqui, porque o nosso caminho começa aqui. O nosso céu é construído aqui. Então, o que eu quero? Será que eu quero ser um pedacinho do céu na minha família? Será que eu quero ser um pedacinho do céu na minha sociedade? Será que eu quero ser um pedacinho do céu no meu local de trabalho? E começar a sonhar, né? Metas a curto, a médio e a longo prazo para o céu. Quais as metas? O que você tem feito para que essas metas para o céu se concretizem? Porque, gente, eu falo assim, e se nós morrêssemos agora? O nosso céu já teria sido construído? Hoje, se nós estivéssemos diante de Deus, será que hoje, se eu morrer hoje, eu vou para o céu? Porque não dá tempo de nós sabermos não sabemos que dia que vai ser. Então, às vezes a pessoa tem muito medo de falar da morte, né? Mas ela pode acontecer a qualquer momento, para qualquer um de nós, não é? Então, olhar para esse céu, Jesus foi e falou, é chegado o reino dos céus a você. Jesus falou, é chegado o reino dos céus a vocês. O Paulo sempre contribuindo aqui, né? Graças a Deus, com uma palavra, né? Como ele é pastor, eu sou meio difícil de decorar versículos e capítulos, né? Mas enfim. Então, olhando para essa palavra, eu trouxe uma outra aqui que fala do livro de Josué, né? Eu tinha mencionado ali para vocês Abacuque, que é o capítulo 2, versículos de 2 a 3, tá? Estou aqui com a Bíblia, porque eu não sei decor. Então, Abacuque que fala para escrever a nossa visão em tábuas, não é? Agora, o livro de Josué, quando trata ali da conquista da terra de Canaã, uma palavra que eu tenho até destacado. Quando as palavras me chamam a atenção, eu tenho destacado aqui na minha Bíblia. Olha só. Tem ânimo, pois, e ser corajoso para cuidadosamente observares toda a lei de Moisés. Ele falando para Josué, né? Ali na conquista de Canaã, porque vocês sabem que Moisés não chegou na terra prometida, não é? Enfim, se vocês não conhecem, aproveitem lá para dar uma lida na Bíblia que vale a pena. Não te afastes, olha só. Observes a lei, tem ânimo, pois, e ser corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as suas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-a dia e noite, cuidando de fazer tudo que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Olha o que Deus está dizendo. Isto é uma ordem. Não tenhas medo, não te atemorizes. Ser firme e corajoso, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Gente, olha isso. Primeiro Deus vem ali em Abacuque e diz, né? Escreve
escreve a sua visão em tábuas para que você possa ler. E ela vai se concretizar. Deus, ele não está falando, ó, talvez ela se concretize. Ele está dizendo, ainda que tarde, ela vai se concretizar. Ainda que demore um pouco, ela vai se concretizar. Então, quer dizer, Deus é fiel. Se é alguém que é fiel, é Deus. Nós somos infiéis, mas ele é fiel. Então, a promessa dele é, se a tua visão tiver em consonância com a minha vontade, acredite, olhe para ela todo dia, firme teu propósito, trabalhe para que isso aconteça, porque vai acontecer. Só que Deus dá um alerta que não te afastes daquelas prescrições, da palavra de Deus, não se afaste das orientações, nem para a direita, nem para a esquerda, porque assim prosperarás em teus caminhos. Gente, isso é promessa de Deus. O que Deus está dizendo aqui? Tenha uma visão extraordinária de futuro, tenha uma visão de céu, tenha uma visão, né, a curto, a médio, a longo prazo, que é isso que nós trabalhamos no coaching. Tenha essa visão e olhe, coloque ela num local em que você possa vê-la todos os dias. Não é para você escrever e enfiar lá dentro de uma gaveta e nunca mais lembrar. Não, é porque nos momentos de desânimo você vai olhar para essa visão extraordinária de céu, né, que para nós cristãos é o final, a meta master é o céu. Você vai olhar e você não vai desanimar. Por quê? Porque você tem um objetivo. A pessoa que ela anda sem objetivo é como se fosse, vou usar um termo aqui bem chulo, como se fosse um cachorro que fica andando, correndo atrás do rabo, ele não consegue, ele não sabe para onde ele quer ir. Mas não, nós como cristãos, nós queremos que em último grau, digamos assim, a meta master é o céu. Porque senão o que vai ter valido a pena estar aqui? Então, nós temos que ter essa visão. Deus está dizendo, ela vai se realizar, ela vai se concretizar se estiver de acordo com a minha vontade. E mais, não te afaste nem para a direita nem para a esquerda da minha palavra. Então Deus está prometendo algo grandioso para nós. Desde que nós tenhamos essa visão, trabalhemos para que essa visão aconteça, para que nós persistamos. Aí eu falei para vocês olhar todos os dias de 5 a 7 minutos para produzir a dopamina, que é o hormônio da persistência, tá? Isso trazendo um trechinho do coach para vocês, neurologicamente falando, trazendo um pouco de neurociência. Agora, traze sempre na sua boca as minhas palavras. Não se desvie para a direita, não se desvie. Os 10 mandamentos, digamos, né? Vou flexibilizar. Não, é reto, não é para a direita, não é, mas pode dizer, não, é reto, é como dizer, é papo reto, com Deus não tem meio termo, ou você é quente ou você é frio, morno eu te vomito, ele diz. Então é aquela coisa, você vai fazer exatamente o que foi prescrito na palavra de Deus, não tem flexibilização com a palavra de Deus, gente. Meu Deus, às vezes, olha, eu me empolgo um pouquinho, né, porque a pessoa dominante, ela já começa a se empolgar, mas olha o que Deus está dizendo, isso é uma ordem. Lá no livro de Josué, capítulo 1, eu tô lendo aqui dos versículos de 7 a 9, tá? Se alguém quiser anotar. Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte, por onde fores. Gente, às vezes as pessoas, eu vejo nessa época de pandemia, quanto medo. E o inimigo, ele faz uma festa para as pessoas medrosas. Deus exige de nós ousadia. Vai ter tribulação? Vai. Ele não falou para nós que não teríamos tribulação. Ele disse, sede fortes, coragem, eu venci o mundo, e no mundo tereis aflições. Ele não mentiu. Deus não nos enganou. Quem fala que o negócio vai ser fácil é coisa do demônio. Para que a gente acredite, aí entre, o negócio começa a degringolar e a gente já está envolvido na teia dele, não é? Então, Deus não mentiu, Ele é fiel em suas palavras e Ele é verdade, Ele é caminho, verdade e vida. Então, Ele está dizendo o quê? Vem, porque eu sou o caminho. Cumpra os meus mandamentos. Vai ser difícil? Vai, verdade. Mas no fim tereis a recompensa, vida. Eu sou o caminho, não tem meio termo, não tem... a minha palavra é assim, você pode fazer desse jeito, outro jeito. Não, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, é o que ele está dizendo. E o Paulo ali contribuindo. Vamos ver ali. Mateus capítulo de 6 ao 12 é a constituição do reino. Tudo que precisamos para viver o reino de Deus aqui na terra. Isso, Paulo, ele me passou para ler, inclusive, esse capítulo, né, o capítulo de 6 ao capítulo 12 de Mateus, do Evangelho de São Mateus. E realmente nós precisamos entender isso.
Se Jesus é o caminho, se ele é a verdade, se ele é a vida, por que nós teremos medo da morte? Da morte do corpo físico. Segundo, se ele é o caminho, por que as pessoas insistem em seguir outro caminho que não seja o dele? O que ele falou, porque, gente, se nós olharmos para Jesus, ele não só falou, ele deu exemplos. Porque é muito fácil, né? Eu tenho lá um rei, eu tenho um presidente, ou eu tenho, sei lá, um diretor que fala, façam isso, façam aquilo, mas ele não faz. Agora, nós tivemos um mestre que fez. Vocês morrerão pelo reino, e ele morreu. Vocês serão misericordiosos, e ele foi misericórdia. Vocês farão a vontade do meu pai, e ele fez. Porque ele podia ter desistido ali no Horto das Oliveiras, quando ele suou sangue, quando ele chorou, quando ele sentiu uma agonia mortal. Você acha que ele não podia ter desistido? E ele não desistiu. Ele fez a vontade do pai. Então, olha só. Ele não veio só para nos ensinar, ele veio para nos dar exemplo. O exemplo de Jesus é não desista, vai valer a pena. Vocês vão morrer, mas ao terceiro dia vocês vão ressuscitar comigo. Não é? Não estou dizendo assim metaforicamente falando, não sei como que isso se dá, mas olha só. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E qual que é a tua visão extraordinária para que você não desista aqui? Porque aqui o mundo vai bater forte, gente. Às vezes nós vemos tantas coisas ruins, nós vemos tantas coisas ao nosso entorno, dentro da nossa família. Pessoas sem um pingo de Deus, sabe? Nós vemos, nossa, coisas assim que nos chocam todos os dias, de pessoas fazendo mal. Mas nós estamos fazendo verdadeiramente o bem? Nós estamos realmente seguindo a vontade de Deus? Ontem eu falei para vocês, eu senti uma tristeza profunda na minha alma. Ontem eu estava assim, olha, ontem foi um dia desafiador para mim. Mas muito, muito. A ponto de eu falar, Deus, cuida de mim. Porque minha vontade era desistir. E vai ter dias assim. Mas aí quando eu olho para a visão do céu, o que eu falo? Eu não vou desistir, porque o meu lugar é lá. É lá. E eu repreendo toda a opressão do inimigo sobre mim. Eu repreendo toda a opressão sobre a minha vida. Porque ele conhece a missão que Deus me confiou. E se eu, Anice, não tiver os meus olhos fixos em Deus, eu desisto. Se eu, Anice, não tiver meus olhos fixos naquilo que é a promessa de Deus para mim, para minha família, para aqueles que me foram confiados, eu desisto. Então cuida, escreve a tua visão em tábuas, escreve onde você quer chegar espiritualmente. E se lembra dessa palavra de Josué, leiam também aí Mateus, né, capítulos de 6 ao 12, para que nós possamos nos aprofundar mais, estar mais próximos de Deus, porque Deus não mente, Deus é fiel e é só Ele, caminho, verdade e vida. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, é 7h20, muitas pessoas também têm que sair para trabalhar. Mais uma vez agradeço demais a companhia de vocês. Se isso foi importante para vocês, compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas também assistam, para que outras pessoas também leiam. Paulo, qualquer hora dessa vamos fazer uma live de novo, né, amigo? Fazer de novo uma outra live juntos, né? E se alguém quiser fazer, tá, gente? Sintam-se convidados, quem quiser. Às vezes, nisso, vamos fazer uma live junto? Só eu alinhar meus horários, nós fazemos. Ai, meu Deus, mesmo que nada mais acontecer, já temos tudo, graças a Deus, né? Deus é maravilhoso conosco. Gente, compartilhe, eu peço mais uma vez, compartilhe, tá? Se vocês quiserem mandar conteúdo para que nós possamos desenvolver, também agradeço demais. Tenham um abençoadíssimo dia, uma semana na graça de Deus, na presença de Deus. Que Deus os abençoe grandemente. Grande beijo. Vamos lá, né, Paula? Depois a gente combina ali no WhatsApp, no Zap. Tá bom? Fica com Deus, gente. Um ótimo dia para vocês. Até a próxima.